Muito bom dia! Tudo bem com você nessa terça-feira? Hoje eu tô aqui para conversar com você. Você que tem um filho ou uma filha TDAH e você quer saber como ajudá-lo, né? O que fazer? Será que você está no caminho certo? Se você não está no caminho certo? Então, como que funciona isso? Enquanto o Instagram vai avisando, eu tô aqui ao vivo, o pessoal vai chegando. Tô aqui, acabei de tomar uma chuva básica para chegar aqui no trabalho, na clínica. O cabelinho tá todo molhado. E aí? Vai um cafezinho? Muito bom. Bem, então por onde que, quando a gente fala de TDAH na infância, né? Primeiro saiba, não existe TDAH na vida adulta apenas. Então, quem é um adulto que se descobriu, teve o diagnóstico, ou acredita ter o transtorno de déficit de atenção, descobriu isso agora, mas tem desde que se conhece por gente. Esse TDAH existe na vida, entendeu? Então, nas crianças, você vai identificar muito mais rapidamente em meninos com hiperatividade, tá bem? Que aí ele não para quieto, né? Tem formiga na cadeira. Vou te falar quais são os tipos principais, né? Quais são os tipos de TDAH. Então tem aquele TDAH que é o hiperativo, que é aquilo que vai mais incomodar aquela criança que não para quieta, né? Que quer conversar o tempo todo na sala de aula, que prefere correr do que brincar com um brinquedinho novo, por exemplo. Que tem dificuldade de ficar parado e brincar ali, sabe? Ele quer correr, ele quer estar em movimento. Existe o tipo desatento, que é percebido mais nas meninas, mas também faz parte, né, dos meninos também. Mas é muito mais das meninas, que é aquele mundo da lua, que a pessoa fica com a cabeça no mundo da lua, sabe? Então, esse aí é o tipo desatento. Aquele que incomoda mais é diagnosticado primeiro. Então, aquele TDAH que incomoda a professora, aquela criança que faz, né, terrorismo no parquinho de diversão, que sai correndo, que puxa um amigo, que é intenso, que quer abraçar, que quer pular, que briga, que responde. Então, esse geralmente dá mais trabalho, por quê? Porque a gente está falando de uma relação social. E o que a sociedade espera? Que a gente se comporte muito bem. Então, aquela pessoa que é mais quietinha é menos notada. Aquela que é mais uou é mais notada. E aquilo que é mais notado incomoda mais rápido. E é por isso que o diagnóstico vem mais precocemente para quem tem um TDAH hiperativo muito elevado ou tem uma desatenção assim muito elevada também. Porque daí vai se investigar questões neurológicas, o que pode estar acontecendo com essa criança, será que ela não enxerga direito, será que ela não escuta, tem problema de audição, e aí no meio dessas investigações pode ser que seja identificado o TDAH, tá bem? E muito provavelmente esse pai e essa mãe não sabiam que tinham TDAH, né? Então, ou é o pai ou é a mãe que muito provavelmente tem esse transtorno, porque é comprovado, tem uma hereditariedade, tem traços genéticos que passam, né? Não tem, é da mulher, é do homem, não. Mas o que é comprovado é que a maioria, o grande índice, raros são os casos de pais que têm TDAH, vamos colocar assim, existe uma grande probabilidade, 8 em cada 10 casos. Eu tenho super TDAH, o pai do meu filho não tem. E a princípio ele não apresenta nenhum sintoma. Vamos falar então de sintomas. É possível que uma criança não apresente sintomas muito cedo, tipo 3, 4 anos, e passe a apresentar sintomas um pouquinho depois, tipo na adolescência? Vamos lá.
Diagnóstico infantil é feito a partir de 7 anos. O que ocorre é que, às vezes, o sintoma da criança é tão evidente, é tão clássico, que alguns profissionais de saúde já começam a tratar essa criança, e eu não estou falando de medicamento, estou falando de instruções comportamentais, intervenções familiares, terapêuticas, educacionais, para que essa criança comece a ter qualidade de vida, né? E a família também. Mas, oficialmente, a literatura indica diagnóstico a partir de 7 anos em crianças. Tava querendo saber sobre como ajudar minha filha. A sua filha, ela tem quantos anos e qual que é a principal dificuldade dela? Comenta aí pra gente. E qual é o seu nome? Compras Criativas Brasil. Você sempre tá aqui comigo e eu sempre tenho dificuldade de falar o seu nome, eu fico falando Compras Criativas Brasil, né? É isso. Então vamos lá. Pais, né? Então vamos lá. Eu tenho TDAH, meu filho não tem TDAH. Eu sou filha de pais TDAHs, meus 2 irmãos não têm TDAH. Então eu quero dizer aqui pra você que tem medo de ter um filho e passar o seu gene TDAH hereditariamente para essa criança, e aí é irresponsável da sua parte, né? Gerar um filho que pode ter TDAH. Tenha até cuidado de falar sobre isso, porque é algo que eu fico tão indignada quando eu escuto isso, porque é tanta falta de conhecimento, porque hoje a gente tem tratamento, a gente tem medicamento, a gente tem... gente, eu tenho 40 anos, descobri TDAH aos 30, vivi até aqui. Imagina, se meus pais falassem assim, supondo que eles soubessem que tinham TDAH, falavam, não vamos ter filho não, porque vai que a gente passa nosso TDAH para ele. Eu não estaria aqui falando com você. É egoísta. E aí tem gente que fala que é egoísta ter filho que pode ter TDAH ou autismo. Então eu sinto muito para você que pensa assim. Eu sei que a maioria das pessoas que me seguem não pensa assim, mas eu sinto muito para você que pensa assim, porque isso só comprova que você não conhece sobre esse transtorno e você está muito longe de conhecer você mesmo. Falta autoconhecimento. E pode ser que você não queira ter filho porque você tem medo de assumir compromisso, e não porque você tem TDAH. Então, vamos tirar o TDAH da frente e assumir a verdade? Que você não quer ter filho porque você tem medo de se comprometer? Tá bem? Isso aí é autoconhecimento, fica a dica. Já dei o recado sobre isso. Voltemos aqui, porque senão me ia cedo, sabe? Então voltemos a falar para os pais que decidiram ter filhos. Combinado? Eu recebo muitos pedidos de ajuda em relação a isso. Eu não sou especialista em TDAH infantil. Eu não atendo crianças, eu atendo adolescentes e adultos. Essa é a minha especialidade. Mas conhecimento tá aí, não é verdade? Eu instruo aqui clinicamente, eu ensino pais a lidarem com seus filhos. Estou tratando do adulto colateralmente da criança, entendeu? Independente do tipo de TDAH que seu filho tenha, ou filha, né? Hiperativo ou desatento, o que a gente tem? Uma necessidade de ajustes familiares. Então, o que o TDAH tem? Ele tem uma dificuldade de estabelecer uma rotina, ele tem uma dificuldade de lembrar do que tem que fazer, a criança, ela quer fazer só o que ela quer fazer, então o adulto também, né? Acho que é a dica. Então, ela quer fazer só o que ela quer fazer, ela precisa de ajuda, né? Para as coisas, tipo, filha, arruma a cama. Ah, já vou, mãe. Depois, 5 minutos, já arrumou a cama? Depois, 2 horas, já arrumou a cama? Ai, desisto de você, não aguento mais. Porque a gente perde paciência, né, com a criança. Tá bom? A gente perde paciência. E muitas vezes a criança, ela não fez porque ela não quis de pirraça, porque ela tá com hiperfoco em outra coisa. Na hora que a mãe fala, ela fala, vou dar um exemplo. O seu celular desperta de manhã. Tá com sono, você quer dormir, certo? Aí você fala assim, mais 5 minutos. E aí aqueles 5 minutos se tornam 10, se tornam 15, se tornam 20, se tornam 30. Ah, perdi
perdi a hora, tô atrasado pro trabalho. Então é mais ou menos isso, é irresistível para você não dormir 5 minutos a mais. Para essa criança, é irresistível para ela deixar de fazer o que ela tá fazendo, para ir arrumar a cama, que é chato. Então ela lembra na hora, ela fala, daqui a pouco eu vou, aí ela esquece completamente. Isso acontece tanto para o hiperativo quanto para o desatento, tá? Então tem que avaliar o que é realmente uma desatenção e o que é uma malcriação dessa criança. Por isso que muitas vezes é interessante, dicas para os pais, quando falarem uma estratégia. Agora eu vou começar a ensinar algumas estratégias para você utilizar com o seu filho, sua filha. Você combina. Essa criança funciona melhor quando ela acredita que ela está tomando a decisão. Isso serve para adulto também, tá, gente? Mas quando você está educando, uma dica muito bacana é você dar opção. Você quer arrumar a sua cama agora, ou daqui, ou quando acabar esse episódio do desenho que você está assistindo? Quando acabar o episódio do desenho que eu estou assistindo. Então você faz um acordo com essa criança que quando acabar o episódio, ela vai. Óbvio que essa criança vai querer assistir um outro episódio, e o outro episódio, o outro episódio. E dependendo da idade dela, ela não tem maturidade para conseguir lembrar, parar e ir. Então cabe você, pai ou mãe responsável, dá uma olhadinha, faltam 5 minutos para acabar esse episódio. Volta lá. Acabou. Filha, acabou o episódio, então vai lá arrumar a cama. Tá bom. Tipo, eu combinei. Eu combinei com você que eu vou arrumar a cama, então eu vou. A gente tá falando aqui de um TDAH que não é TEA, que não é autista e que não tem TOD, transtorno opositor desafiador, tá? Eu estou falando hoje especificamente com crianças TDAH. Ou, tem gente que fala, só para deixar claro, eu sempre falo, no meu livro eu cito TDA, TDAH. TDA, desatento. TDAH, hiperativo. O TDAH pode ser só hiperativo ou pode ser combinado. Porém, a literatura hoje já traz que não importa se a pessoa ela é apenas desatenta ou hiperativa ou combinada, que é desatento hiperativo. A gente chama os dois de TDAH. Por isso que eu falo assim aqui agora, tá? Porque eu estou atualizando meu vocabulário. Então não importa se essa criança, o tipo de TDAH dela, né? Ela vai ter a tendência de fazer só o que ela quer fazer. É isso. Então vamos lá. Dica número 1. Você combinar com ela de que forma? Você escolhe. O que você escolhe? Criança. Isso serve para qualquer criança. Não é só para o TDAH. Eu faço isso com meu filho o tempo todo. Ele não queria tomar banho ontem. Então eu cheguei para ele e perguntei assim. Tipo, você quer ficar sem assistir desenho hoje à noite? Ou você quer ir tomar banho agora? Eu quero assistir desenho. Ele respondeu assim pra mim. Então vamos tomar banho, né? Aí ele, não quero. Não. Aí eu olhei bem pra ele assim, baixei. Cheguei bem pertinho assim pra ele e falei, deixa a mamãe cuidar de você. Vamos tomar banho? Deixa a mamãe cuidar de você. Deixa eu te levar pro banheiro pra gente tomar um banhinho. Aí ele cedeu e foi. Porque eu pedi a ele pra ele deixar eu cuidar dele. Então, eles chamam a atenção, eles querem, né? Então, criança é criança. Você precisa entender que, independente do diagnóstico do seu filho, ele é um indivíduo. E que o que os pais mais erram, adultos, educadores, sociedade, em não perceber que essa criança é um indivíduo, que ela tem voz, que ela sente, que ela sabe se expressar, que ela já se percebe como um indivíduo, como um eu. E quando essa criança percebe que os pais não a tratam dessa forma, não dão voz a ela, como se ela não tivesse direito a se expressar ou falar, essa criança começa a subjugar esses pais. Sabia que isso que acontece? E aí, conforme ela vai crescendo, ela começa a procurar outras pessoas que ela confie para desabafar, para falar. Tipo, meus pais não entendem de nada, eles não sabem de nada.
Por quê? Os pais acham que a criança não sabe de nada. Eles passam a achar que os pais não sabem de nada. Já parou para pensar nisso? Isso acontece muito na adolescência. Quando o pai e a mãe julga, tipo assim, e quando a criança, né, tem TDAH, ela dá muito trabalho, eles querem disciplinar essa criança, querem enquadrar ela, né, no sistema, nos horários, nas rotinas. Então esse adolescente, aí vamos colocar, essa criança se torna um adolescente, e aí se os pais não sabem mais o que fazer com essa criança que não obedece, que não tem disciplina, que não faz, eles viram tiranos. Mandam nessa criança. E quanto mais eles mandam e mais tiranos eles são, mais essa criança, esse adolescente se afasta e procura uma outra referência externa que ele possa admirar. Mas aí você pode olhar para mim e falar assim: mas Lenisa, como que eu faço? Eu largo mão? Eu deixo de lutar pelo meu filho? São muitos fatores. O que é mais difícil para educar uma criança com TDAH é que você, pai, você, mãe, vai ter que mudar muitos dos seus comportamentos. Você vai ter que se colocar na linha. Você vai ter que aprender a administrar o seu tempo para ensinar o seu filho a administrar o tempo. Você vai aprender a se organizar para ensinar seu filho a se organizar. Você vai aprender a dar limites a você mesmo, a respeitar suas próprias regras para você. Porque você é o exemplo. E a partir disso, seu filho passa a te respeitar também. E não é uma ciência exata, cada indivíduo é diferente. Eu estou ensinando estratégias básicas aqui hoje, mas você vai ter que verificar qual delas vai funcionar para o seu filho. Em alguns momentos nós somos amorosos, outros momentos temos que ser firmes, incisivos e o mais importante, precisamos ser consistentes. Mas observe, eu estou relatando aqui várias características de que é necessário, né, para uma pessoa adulta. Organização, disciplina, se dar limites, honrar aquilo que fala, né, cumprir aquilo que se compromete a fazer. É tudo que um TDAH adulto não tratado não tem. Então, se eu estou dizendo que existe uma chance em 8 de um adulto TDAH ter um filho TDAH, então eu estou dizendo que existe uma grande chance desse pai não tratado querer que o filho tenha certos comportamentos de respostas à vida, de organização, disciplina, que ele mesmo não está tendo porque ele tem TDAH e não se tratou. Então a gente projeta no outro aquilo que a gente não tem na gente e coloca peso demais naquele serzinho que é a nossa chance de passar a nossa história limpo. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes a gente cobra o outro por algo que a gente mesmo não está dando conta de fazer? Reflete comigo agora. Sei que tem pouca gente aqui me assistindo ao vivo agora, mas a gente faz isso com a vida, com os nossos colegas de trabalho, com amigos, com familiares, com colegas de faculdade, sociedade, assim por diante. Enfim, a gente faz isso. Essa questão é muito mais fácil, né? Quando a gente dá opinião da vida do outro, quando a gente fala o que ele tem que fazer ou não. Então, gente, como você pode ajudar o seu filho, TDAH, a ter resultados na vida, né? Aprender. A criança, ela precisa ter limites, certo? Nós estamos vivendo uma era, a criança, não tô falando da criança TDAH, tá? A criança. A gente tá vivendo uma era que... Você já percebeu que essas crianças estão sem limites? Que a gente tá tão cansado que a gente não tem saco de escutar a criança. Ah, mas eu quero isso, mas brinca comigo, por que faz isso, por que você, por que não sei o que lá. Aquela choradeira da criança, querendo atenção, que a gente acaba sendo muito permissivo em vários aspectos. Toma aqui esse celular, assiste um desenho, vai fazer tal coisa, porque a gente quer ganhar tempo pra gente mesmo, porque a vida tá muito corrida. E aí a gente acaba, muitas vezes também, se sentindo culpado, sabe?
porque eu trabalho muito, eu tenho muitas atividades, ou eu não tô dando a atenção que eu deveria pro meu filho, eu não gosto de sentar com ele e brincar, eu tô cansado. E aí você acaba compensando essa criança com coisas, brinquedos, ela assistindo algo que não deveria estar assistindo, com comida, com doces, fazendo coisas que essa criança não deveria estar fazendo. E ela vai entendendo isso. E ela quer mais. E ela vai testando seus limites. E ela vai testando. E quando ela entende que ela fazendo determinadas coisas, falando determinadas coisas, ela ganha, ela faz mais. E ela vai intensificando. A hora que você vê, ela tá mandando em você. E aí você não sabe mais o que fazer. Isso vale para qualquer criança. Mas o que acontece? Dentro de uma estrutura TDAH, a gente tem um indivíduo que desde muito cedo uma questão neurológica e é congênita. A gente nasce com esse transtorno. Essa criança não tem essa capacidade nata de autorregulação natural. Então, quando, por exemplo, ela não consegue lidar muito bem com o tempo, com as responsabilidades, com os compromissos, ela tem dificuldade de aceitar um não. E você, pai, você, mãe, precisa saber o que é bom e o que não é. Porque muitas vezes a gente só repete o que a gente aprende. Me falaram que não é bom tomar manga com leite, fazer leite com manga, sei lá, uma coisa assim, porque isso aí faz mal. É um senso comum, né? Então você aprendeu que isso é bom para criança. Mas será que é bom ou você só está repetindo um padrão? Então vale a pena estudar mesmo, buscar. Mas o que é bom para uma criança com TDAH? Disciplina. Dica número 2. Eu já dei a dica aqui. Eu estou dando várias dicas pequenininhas aqui para você. Eu já dei a dica hoje de usar o que você escolhe, isso ou isso, para que a criança decida e assim ela, acreditando que ela que está decidindo, ela faz, porque criança TDAH odeia fazer as coisas porque ela é mandada. Então, se ela acredita que ela que decidiu, a chance é maior dela fazer. Então, essa outra dica que eu vou dar agora é sobre organização, rotina. Se você é adulto com TDAH não tem rotina, o teu filho não vai ter rotina. Então, eu recomendo que vocês comprem uma cartolina, ou aqueles quadros brancos, ou aqueles de cortiça, sei lá, aquilo que melhor funcione para vocês. Se não der, faz na folha sulfite, na folha de caderno, não importa. E vocês façam, desde muito cedo, um calendário de rotina familiar. Hora de levantar, hora de almoçar, hora de estudar, hora de ir para o inglês, hora de fazer exercício, hora de dormir, hora de tomar banho, para que essa criança comece a entender que tem ritmo, que tem responsabilidades. Meu filho, ele levanta, ele fala, hoje eu tenho escola? Hoje eu tenho inglês? Hoje ele já está criando essa noção de dias, então eu já tenho o calendáriozinho dele, ele já sabe que é segunda, ele já sabe se tá sol, se tá dia, né, se tá chuvoso, qual a estação, tô trabalhando com ele isso, para ter essa noção de temporalidade, porque isso é treinável, entendeu? Então ele já sabe, falei, hoje tem inglês, hoje é dia do brinquedo, então ele já cria a expectativa e ele já está trabalhando com essa regulação de rotina. Participando dela, não simplesmente sendo mandado. Então ele participa da vida dele no processo. Às vezes ele fala assim, eu não quero ir pra escola, a escola é chata, só quero ir no dia do brinquedo, né? Só quero o que é legal. E aí, a gente vai conversando, trocando estratégias, trazendo coisas que são divertidas na escola para essa criança, para que ela mude a concepção e consiga ir na escola. Criança que chora todo dia, gente. Quando vai para a escola, tudo bem ela ir até chorando, porque às vezes ela quer ficar com você. Então, o que você tem que observar? Se ela volta chorando da escola, tem algo errado. Se ela volta feliz da escola, tá tudo bem. Insista levando ela. Agora, se ela vai chorando e volta chorando, tem algo errado. Vai na escola, conversa com a coordenação, vê o que está acontecendo.
voltemos para o nosso calendário, tá bem? Então você vai pegar um papel e você vai colocar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Porque rotina familiar é sábado e domingo também, correto? O que dá, eu já falei isso outras vezes aqui sobre o quadrinho de recompensa, essas coisas. Aí a gente pode falar sobre isso depois, como que você pode recompensar e incentivar essa criança a fazer as coisas. Mas assim, o que eu recomendo? A gente está falando aqui de educação positiva, educação parental. Uma das coisas que é muito importante para a educação da criança é ensinar o senso de responsabilidade. E o senso de responsabilidade está ligado também à participação familiar. Não sei, na minha época, a gente começava a se responsabilizar por questões da casa muito cedo. Secar a louça, lavar a louça, tirar o lixo, varrer calçada, essas coisas assim. E então, depois de uma determinada idade, eu vou colocar ali, meu filho, ele não tem nenhuma atividade assim de limpeza de casa ainda. Ele está com 4 anos, mas a partir ali dos 6 anos, você já pode dar essa responsabilidade para essa criança. Algumas crianças já conseguem fazer isso antes. Mas assim, eu vou fazer alguma atividade em casa, eu convido ele para participar, porque ele se sente pertencente à família. Mas a partir dos 6 anos, você já tem uma criança a partir dos 6 anos. E o que eu tô falando vale para qualquer criança, tá? Então, entenda, seu filho é um indivíduo como qualquer outro. Só que ele, mais do que as outras crianças que não têm TDAH, precisa disso que eu tô falando. Regras. E regras que façam sentido, que façam ele se sentir participativo. Como toda criança, ele vai reclamar, mas é importante treinar, entendeu? Então vamos lá, você vai colocar nesse quadro horário de acordar, o horário de almoçar, o horário de fazer o lanche, o horário de ir para a escola. E você também vai colocar assim, nesse dia você vai estar com o papai, nesse dia você vai estar com a mamãe, esse dia você vai estar com a vovó, esse dia você vai estar com a babá, enfim. É importante ele também saber, por quê? Essa criança ela começa a ter essa relação de previsibilidade da coisa. E ela sabe, por exemplo, que terça e quinta-feira é dia de ela levar o lixo para fora. Ela sabe que na sexta-feira ela tem que organizar os brinquedos, porque pode ser, que é o que acontece com meu filho, ela não tem obrigação, não tem essas tarefas de casa, mas ela tem responsabilidade com ela. Então eu brinco, eu guardo. Ah, eu não guardo todo dia, então na sexta-feira você vai guardar. É um exemplo. Então você vai criando essa noção de tempo e de responsabilidade com essa criança. E ela vai aprendendo a fazer. Simplesmente fazer. Entendeu? As coisas. E a vida vai acontecendo. Ela vai entendendo que mesmo sendo chato, ela pode fazer. E no caso da criança com TDAH, o que é interessante? Para qualquer criança, mas principalmente para o TDAH, porque a gente precisa de satisfação imediata. Então, o que significa? Quando a gente faz uma coisa que é chata, estou fazendo, eu vou ter uma recompensa. Qual vai ser a recompensa dessa criança quando ela organizar os brinquedos na sexta-feira? Ou quando ela levar o lixo na terça e na quinta? Pode ser uma estrelinha, pode ser um parabéns, pode ser um muito bem, pode ser um passeio de bicicleta, pode ser assistir um desenho sentadinho do lado do filho, pode ser sentar e brincar com essa criança e desenhar com ela. Pode ser um carrinho, que você vai dar um Hot Wheels para essa criança, ou uma bonequinha, eu não sei, a mesada, se ela cumprir com aquilo que foi acordado para ela fazer, também. E o que é legal desse quadro? A criança ela começa a ver. A minha mãe faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Meu pai faz isso, 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 isso. E eu faço isso, isso. A gente é um time. Todo mundo faz alguma coisa nessa casa. Então, eu pertenço a essa casa. Entendeu? Previsibilidade, rotina. Criança precisa de rotina. Você, adulto, pode odiar a rotina, mas entenda. Teu filho precisa disso? Então, se você não faz por você, faça por ele. Porque uma criança que, desde muito cedo, aprende com os seus pais, porque isso não é na escola, a escola ajuda, isso é em casa. Escola dá muita noção, mas
Ele passa a maior parte do tempo em casa. Eu sei que tem muitas crianças que ficam o dia inteiro na escola, ok? Mas mesmo essas que ficam o dia inteiro na escola, cria-se uma rotina para ela ter uma noção de lar, de pertencimento e de organização. Senso de direção. Entende como isso é importante? Ela se torna um adulto que continua fazendo isso. Ela consegue definir melhor prioridades, tomar melhores decisões. Por quê? Porque não é natural para essa criança fazer isso, como muitas outras crianças. Mas se ela tem esse comportamento, esse hábito inserido, mesmo diante daquilo que ela não quer fazer, e se for inserido de uma maneira que seja natural para essa criança, que isso seja realmente mantido pelos pais, porque o problema é que começa-se e para. Os pais não dão continuidade, então essa criança não vai ter nenhum benefício nisso. Ela só vai entendendo que se meu pai e minha mãe começam e param as coisas, se eles falam que vão fazer algo e não fazem, eu também posso fazer isso. Tá fazendo sentido para você aí? Eles aprendem com o nosso espelhamento. Por isso que eu disse no início que o que é mais difícil de educar uma criança, e independente do TDAH dela, é que você tem que mudar. Vai adiantar eu falar para o meu filho não mexer no celular na hora do almoço, se eu tô mexendo no celular na hora do almoço? Ah, mas eu sou adulto. Olha que injustiça. Eu não conto. Meu pai pode, ele fala que eu não posso. Que hipócrita que ele é. Você acha que essa criança vai respeitar esse pai? Ou essa mãe? Então, vencer, resistir à tentação, deixar do lado. Se eu tomo Coca-Cola todo dia na hora do almoço e o meu filho não pode tomar, e aí vou tomar na frente dele e falar que ele não pode? E castigos, né? Vamos falar de castigos. Castigos é melhor do que bater, a gente já sabe. Mas a gente precisa utilizar os castigos de maneira inteligente. Tem que ser algo que realmente aquela criança... Por exemplo, coloque uma criança sentada de castigo, uma criança hiperativa sentada num cantinho de castigo. Ela vai ficar enlouquecida, porque é muito difícil para ela ficar parada, então ela não quer ficar parada. E aí ela vai muito provavelmente te provocar e falar... Então, você vai colocar ela de castigo, você tem que ficar vigiando. De forma impositiva, senta. Ah, ela não sentou? Então você vai ter que ir crescendo o nível do castigo. Ah, então tá bom. Então, você vai ficar tantos dias sem desenho, você vai ficar tantos dias sem os seus carrinhos. Tem que ver o que aquela criança gosta muito. Ah, você vai ficar, sei lá, essa noite você vai dormir sem a sua boneca. Essa criança vai chorar, 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 chorar. Você, pai, você, mãe, tá disposto a aguentar o choro dessa criança? Então, lembre-se, o que é mais importante no castigo é sustentar ele. Porque se você fala que essa criança vai ficar sem a boneca à noite porque ela fez isso, isso e isso, e você tem que perguntar, você sabe por que você vai dormir sem sua boneca hoje? Essa criança tem que verbalizar para você o porquê. Não, mãe, eu não sei. Sabe sim, repete para mim. Você está dormindo sem sua boneca porque você estava fazendo bagunça, eu te coloquei no castigo para você pensar, você me desrespeitou, você saiu correndo, você me xingou, você jogou um brinquedo em mim, então você vai dormir sem sua boneca hoje. Porque você tem que entender, desde sempre, que as nossas ações têm consequências. Você fez isso? Tem uma consequência. A vida é assim. Você tem que começar a ensinar o seu filho a lidar com a hiperatividade e a impulsividade dele. Toda criança tem. Criança TDAH tem muito mais. Então você mostra para essa criança que não é sempre que uma impulsividade vai passar batido, que não vai ter consequência. Mostre para essa criança as consequências. Então o castigo aí, ele não é simplesmente assim, a criança não fez o que eu quis. Vai ficar de castigo. Ah, você tá falando demais, moleque. Vai ficar de castigo. Banaliza. Sabe o que meu filho começou a fazer? Ele não faz mais isso hoje. Mas a criança ensina a gente quando a gente tá errando, sabia? Só que a gente tem que estar atento para perceber. Ele fez assim.
Quando eu não deixava fazer as coisas que ele queria fazer, ele falava assim: eu vou ficar de castigo. Olha só, eu não estava colocando ele de castigo. Ele queria fazer determinada coisa na hora que ele queria fazer. E eu falava: não, filho, espera que agora não vai dar, vamos fazer daqui a pouco. Ou, não, você não pode fazer, você não vai comer chocolate antes do almoço. Só que eu vou pro meu quarto ficar de castigo. E quando eu entendi isso, eu falei: mas você tá ficando de castigo por quê? Porque ele não estava entendendo o conceito do castigo. Banalizou-se, porque estava acontecendo muito. Aí quando eu entendi isso, né, eu comecei a mudar as estratégias, porque, desculpa, era até engraçado, né? Criança de 4 anos entrar no quarto, bater a porta, eu vou ficar de castigo. O castigo era uma recompensa para ele. Porque ele entendia que quando ele ficava de castigo, sempre alguém ia lá depois para tirar ele do castigo. E aí então, ele poderia ter o que ele queria. Eles são muito espertos, gente. Até agora, eu tô falando de muita coisa. Você percebe que eu tô falando de criança normal? Eu não tô falando especificamente de TDAH, na maioria das coisas. Eu tô falando, sim, de algumas coisas, mas na maioria das coisas eu não tô falando. Criança é criança. Mas aí existe criança muito hiperativa. Como que você lida com uma criança muito hiperativa que não para? Que sobe em cima do sofá, que não consegue assistir um desenho, que não para pra brincar uma coisa, quer correr e quer atenção toda hora, e quer que você brinque com ela. Tô cansada só de falar. Que não consegue parar pra estudar. Vou dar algumas dicas aqui. Essa criança, a partir dos 7, 8 anos, você já pode fazer isso. Sabe aquelas bolas de pilates? Aquelas bolas de pilates? Você pode comprar um tamanho menor. Tem pela internet, aí custa 60, 50 reais, você acha? Umas já vem até com a própria bomba para encher. Tenha uma dessa na sua casa para essa criança estudar. Criança hiperativa, adultos hiperativos, fica a dica, tá? Mas principalmente criança hiperativa, ela aprende melhor quando ela está em movimento. Isso é neurológico. Ela consegue silenciar um pouco mais a mente acelerada e prestar mais atenção nas coisas quando ela está em movimento. Por isso que ela tem essa necessidade sempre de andar. Então, você já viu, se você é um adulto que faz isso, quando você está pensando em algo, você caminha e vai falando, quando você está conversando com alguém. Eu tenho um paciente que ele só faz sessão comigo andando na casa. A hiperatividade é grande. Então, a gente que só pensa melhor, só consegue discorrer melhor as ideias quando está em movimento. Outros, para estudar lendo, tem que ler. Tá com o livro aqui, vai de um lado para o outro lendo, caminhando, porque assim consegue se concentrar. E a criança tem mais hiperatividade, a criança já tem mais energia que um adulto, concorda? Então, hiperativo, então, meu Deus. Então, uma das formas de você, pai e mãe, sentar com essa criança para estudar e ela ter maior rendimento, tirar a cadeira. Você percebe que essa cadeira aqui, ó, tá vendo? Eu tô numa cadeira de girar. A criança fica assim, né? Ela fica em movimento. Pode ser uma opção, tá? Uma opção dela fazer assim. A outra opção para você ter essa troca é uma bola. E daí essa criança, ela fica assim, ó, estudando, pulando, falando, fazendo, girando. E acredite, o rendimento vai ser maior. Porque se torna divertido o momento chato do estudo. Você pode ficar até tonto ajudando essa criança, sentado do lado dela, ensinando ela a estudar. Mas ela vai conseguir prestar mais atenção. Ela vai se dispersar menos. Outra coisa. Criança hiperativa precisa de pausa de estudo. Então, um combinado. Você pode fazer um incentivo assim. Pegar o que essa criança gosta muito de fazer, por exemplo. Quando você terminar essa atividade, dependendo da idade, né? Tem níveis e níveis. Você vai jogar uma partida do seu jogo. Você pode jogar bola. Você vai lá arremessar no basquete. Você vai chutar a bola na parede. Ou você vai correr em volta da casa com a sua bicicleta. Ou você vai correr em volta do quarteirão, eu não sei. E aí você volta. Aí ela volta e continua estudando. Eu já disse isso em uma das lives, que tem uma universidade que ela
os professores entenderam isso, então um dos professores tirou a última fileira da classe de carteira. E aí tinha-se a opção para esses alunos, e foi por causa de uma aluna específica que saía demais da sala de aula. E aí, para permanecer na sala, aquela última fileira da sala foi tirada as carteiras, e aí era um ambiente para continuar na sala e caminhava de um lado para o outro para conseguir prestar atenção. Inclusive, eu acho que eu vou recomendar isso lá para minha faculdade. Tá? Você, pai, mãe, quando você tem um filho muito hiperativo, você pode dar uma sugestão dessa para a escola e, de repente, funcione, mas sem correr. Criança, né? Vai ser difícil, porque vai virar uma festa. Toda criançada, mesmo que sem ter TDAH, vai lá atrás correr. Então, essa estratégia não é boa. Mas para adolescente para cima, pode fazer muito sentido. Tá bem? Ela precisa gastar energia. Futebol, natação, exercício físico. E gostam muito de coletividade também, né? Até a adolescência, isso é importante. Mas depende da criança. Coloque ela em movimento. Quando se gasta essa energia corpórea, melhore e autorregula a mental. Beleza? Não preciso nem dizer, né? Horas de sono são importantes e diminuir o açúcar e aumentar alimentos ricos em proteína, castanhas, triptorfanos, né? Entre outros alimentos, e muita água. A criança não gosta de tomar água, mas é importante, tá bem? Tanto para a desatenção quanto a hiperatividade. Dei dicas agora da hiperatividade. Agora, vou dar da desatenção. E aí, quando a criança não é hiperativa, mas ela tá no mundo da lua o tempo todo, como que você faz? Eu sou do tipo combinado, né? Então, mas quando minha mãe ia me ensinar, meu Deus, como ela sofria, e eu também. Porque eu não conseguia prestar atenção naquilo que era chato. A minha mente voava, ia pra Nárnia, sabe? Era terrível. Então, uma dica para desatento é você estabelecer objetivos com essa criança. Deixar claro para ela. Olha, o que nós vamos fazer? E eu tô aqui procurando dar dicas de estudo mesmo, essa parte educacional. Porque a gente sabe que os pais ajudam as crianças em casa, né? Chega o material lá da escola, a tarefa para fazer, a gente tem que sentar para ajudar. E aí é aquele sofrimento, porque a criança tá com a cabeça no mundo da lua, não quer fazer, faz corpo mole, parece que é preguiça, briga, não quer, e demora horas para fazer uma coisa que demoraria 20 minutos, demora 2 horas. E aí o pai e a mãe têm coisa para fazer, né? Fica lá 2 horas à disposição daquela criança que não sai do lugar. Muitos pais fazem por elas, dão as respostas prontas para essa criança, né, para esse indivíduo. Então, assim, uma das dicas é ensinar. Você precisa entender qual que é o objetivo de cada exercício. Olha, explicar para essa criança desatenta o que ela vai ter de tarefa ali naquela atividade e o porquê ela está fazendo. Explicando. E muitas vezes essa criança parece que é burra, né? Parece. Não tem nada de burra, gente. Nada de burra. Porque transtorno de aprendizagem é outra coisa. Desatenção é uma coisa, transtorno de aprendizagem é outra coisa. Você, pai e mãe, não é psicopedagogo, você não é pedagogo, você não é professor. Você não tem obrigação de saber tudo. Mas você pode ajudar essa criança a pensar. Pensar por ela, encontrar as próprias respostas. Deixar desafiadora. Porque quando se tem desafios, a motivação aumenta. A atenção, foco, aumenta. Buscar, perguntar, o que você aprendeu aí? Você pode me dizer? Por quê? Por que isso é importante? O que você está fazendo? Trazer ela para o presente. O que você vai fazer agora? Né? O que você está fazendo? Qual que é a atividade? Por que ela é importante? O que é que resultado você precisa ter? E
Trazer a expectativa. Quando você terminar essa atividade, o que você vai fazer em seguida? Aí trazer essa recompensa, assim como da hiperatividade também. Da mesma forma que para a criança hiperativa precisa de pausa, a desatenta também. Porque a memória dela vence. Então ela vai errar, ela não vai prestar atenção. Então ela tem que fazer pausas também para que ela possa voltar a se concentrar. Uma dica que eu dou se é o caso dessa criança, né, música. Encontrar músicas que ajudem ela a se concentrar. Porque barulho incomoda muito. Barulho, criança desatenta, qualquer pum, né? A criança caiu um garfo, acabou, já perdeu a concentração. Se não é música, algo que isole o som para ela poder se concentrar, prestar atenção só naquilo. Um abafador, pode ser aquele até de EPI, aquele que você compra em loja de... sabe aquele que pedreiro utiliza, assim, em obra? Pode até ser esse. Mas música, de preferência música que tenha um som linear, aí você vai ter que testar com essa criança. Pode ser assim um ruído branco, algumas funcionam com música clássica, outras... Enfim, não são músicas para ela, vamos colocar assim, cantar junto. Testar. Essa criança precisa testar qual é o tipo de música que acalma ela e que faz ela conseguir ficar concentrada para realizar aquela atividade. Porque tem distração. Tem muita distração. Eu só consigo fazer atividades e me concentrar mesmo quando eu coloco meu fone de ouvido e coloco lá músicas de concentração, música de alta frequência, ruído branco, o que seja. E aí eu entro no hiperfoco, eu ativo meu hiperfoco. Eu vou deixar para falar um pouco mais à frente, né, uma outra oportunidade, sobre músicas. Você pode utilizar, na verdade, dentro da Academia da Emoção, tem conteúdo sobre isso. Sobre como ativar e desativar seu hiperfoco. E uma das coisas que eu ensino é som, música. Funciona muito bem para quem tem TDAH. Então, do tipo desatento, o mais importante é você não xingar, não brigar, não falar que ela é preguiçosa, que ela não quer nada com nada. Ajudar ela a se organizar. Sempre assim, pegar um papel, ou se essa criança gostar do eletrônico, né, um tablet ou o que seja. Vamos lá, filha, quais são as atividades que você vai realizar hoje? Aí eu já estou falando de uma criança que escreve, porque ela já é mais independente. Eu tenho que fazer essa semana. Quais são as atividades que você tem que realizar essa semana? Não sei. Então você vai para a sala de aula hoje, vai pegar com seus colegas ou com seus professores e vai anotar. Tal dia tem o trabalho, tal dia tem a prova, tal dia tem a tarefa, tal dia... Então tá. Então para essa semana, na segunda-feira você tem que fazer isso, na terça você tem que fazer isso, na quarta você tem que fazer isso, na quinta você tem que fazer isso, na sexta você tem que fazer isso. Ajudar essa criança a se organizar. Alguns pais não conseguem fazer isso, então eles colocam essas crianças para fazer um trabalho com um pedagogo, um psicopedagogo, mas é interessante, pai e mãe, que vocês aprendam essa dinâmica que essa criança está aprendendo para você ajudá-la. Porque pode ser que ela se esqueça, ela se perda, não tenha continuidade, e você pode participar. Não é fazer por ela, não é? Porque muitos pais se tornam a agenda do filho. Filho, você tem isso hoje. Filho, você tem aquilo hoje. Filho, você tem isso. E me desculpe, depois de certa idade, você não está ajudando seu filho. Você está ensinando seu filho a ser dependente. E você não está ensinando ele a desenvolver habilidades e capacidades para conseguir isso sozinho. Quando é novinho, beleza. Mas depois de certa idade, você precisa, por mais que te doa o coração, soltar esse menino, soltar essa menina. Ela tem que aprender a pensar por ela. O maior presente que o pai e uma mãe pode dar para uma criança é ensinar e ter senso crítico, a fazer as perguntas, a pensar, a processar. E o que a maioria dos pais que têm filhos TDAH fazem? Não aguentam e dão a resposta pronta. Essa criança nunca vai aprender. Alguém tem que ensinar. Entenderam como funciona a paradinha? Então eu tô produzindo, viu, Poli?
Eu tô produzindo esse conteúdo de pais, né, de TDAHs, e acredito que a gente tá em abril, maio, então final de maio, isso já deve estar na Academia da Emoção no ar, tá bem? Já é conteúdo liberado. Vocês estão começando agora as 4 semanas, então no final de maio, vamos colocar começo de junho, beleza? Você não dá um tempinho a mais pra mim. Porque não é um conteúdo simples, tem que ser bem pensado, construído. Isso aqui que eu tô trazendo pra você nessa live faz parte desse conteúdo que eu tô produzindo. Tá bem? Chegou? Chegou. Tá bom. E a paciente chegou, gente. Então, assim, deixa eu apresentar pra você uma pessoa que eu amo muito, já que a gente tá aqui ao vivo. Olha só, a paciente que chegou, que eu vou atender. Com psicoeducação. Olha só quem chegou. Olha só quem chegou. Rafaela, você queria fazer uma live comigo? Sim? Hein? Fala bom dia, meu amor. Bom dia. Gente, essa é minha sobrinha, Rafaela. Né? A gente vai ter um papo agora. E essa aqui é minha irmã. Oi. E ela vai me matar, porque eu não avisei ela. Ai, eu não me arrumei. E acabou de acordar, a cara tá inchada. Com certeza. Né, Rafa? Meu amor. A Rafa não mente. Ela não mente, ela não sabe mentir. Então, gente, assim eu encerro hoje a nossa conversa. Deixa suas perguntas, comentários, que eu vou responder na medida do possível, tá bem? Espero ter ajudado você. Até!